Rafinha, como um jogador menosprezado se tornou o pai do Real Madrid. Vamos ver isso aqui, rapaziada. Muitas vezes já aconteceu de eu ir jogar uma final de um campeonato em uma outra comunidade e eu tá dentro do vestiário trocando de roupa e os caras batendo na porta dizendo que se a gente ganhasse a gente ia morrer ali. Como um jogador... Caralho! Eu tô ligado que isso aí existe, mas eu não imaginava que um jogador que hoje tá no Barcelona tivesse passado por isso aí não, velho. É que a gente acha sempre que a carreira de jogador vai ser, tipo assim, base... Clube, Europa, né? E não é assim que funciona, mano. Muitas vezes é bem embaçado, velho. Rejeitado e desprezado, que desde o seu início no futebol era visto como um jogador fraco e comum. Rejeitado por Inter e Grêmio, foi menosprezado no seu início no futebol brasileiro. Humilhado pela imprensa espanhola quando chegou, mas contrariou todas as expectativas. E hoje se tornou um dos melhores do mundo. Craque do Barcelona, às vezes pai do Real Madrid. Ah, tá falando Real. Irmão, é um fato, não tem como a gente ignorar, rapaziada. E simplesmente líder técnico de um dos maiores clubes do planeta e a grande esperança da seleção brasileira. Desde relatos de ameaças de morte até lidar com pressões absurdas ou líderes de facções. Você vai acompanhar agora a absurda e emocionante trajetória de Rafinha. Do caos na várzea, suas dificuldades no Avaí, até chegar ao Leeds, destruir, ser convocado para a seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo, ser muito criticado, mesmo assim ser contratado pelo Barcelona, ser humilhado pela imprensa espanhola como a pior contratação, dar soco no banco de revolta, até se tornar uma das grandes esperanças do ex. Vestir a 10 da... Eu posso falar aqui, eu critiquei muito o Rafinha já, tá ligado? Tipo assim, quando o Rafinha vai pro Barcelona, rapaziada, eu lembro que o Chelsea também tava interessado nele, tá ligado? E na minha cabeça, mano, o Rafinha não era jogador pro Barça, velho. Ele não tinha nível Barcelona. Não tinha. Aí eu pensava assim, pô, ele tá no Leeds, mano. É melhor ele continuar na liga que ele já joga no Chelsea do que ir pro Barcelona. Porque, querendo ou não, mano, o Barcelona queima muito brasileiro, tá ligado? Os caras, tipo assim, eles não pensam duas vezes em, tipo, queimar um brasileiro, mandar o cara pra um clube bosta por empréstimo se ele não render, tipo, nos primeiros 6 meses. Isso quase aconteceu com o Rafinha. Se eu não me engano, o Rafinha é salvo quando o Hans Flick chega. Que o Hans Flick fala, eu vou te usar. E aí o Rafinha começa a jogar muita bola, porque a primeira... E a segunda temporada, eu não sei se é a primeira, a segunda ou só a primeira, mas o Rafinha manda mal do Barça. O Xavi não curtia botar ele não, velho. Seleção era osso pra ele. Brasileira e se tornar uma estrela mundial. Realmente, o Rafinha é uma das grandes esperanças técnicas, né, rapaziada? A gente fala de Vinícius Júnior, de Rodrigo e tal, só que o Rafinha, ele não pipoca, né, cara? Ele é impipocável. A gente vai ver a história desse cara. Hoje ele tem mais responsa, mas o Rafinha já foi bem, pô, caralho. Cara, como ele lidou com pressões de formas absurdas na sua vida. Então é isso, rapaziada. Vídeo com a qualidade padrão aqui do canal Victorando. Quero desde já pedir desculpas a você. O último vídeo que eu fiz aí do Neymar, a intro tá maravilhosa, a edição tá maravilhosa, a qualidade do vídeo ficou horrível. Por quê, rapaziada? Eu tive um problema na minha câmera, que era a câmera oficial. Não só teve problema, como pediu consulta para o streamer Lucas Ward. Qual câmera você usa? Como você faz aqui, rapaziada? Aqui, ó. Wardão referência, beleza? Toma essa. Eu comprei outra às pressas, achei que ia ser melhor que a antiga, tava pior, aí eu não consegui configurar. A câmera é até boa, mas eu não configurei direito. E o vídeo saiu horrível, então o canal aqui não pode ter uma qualidade dessa, né? Peço desculpas a vocês, mas... Aí ele falou, Lucas Watt, como é que você faz pra gravar seus vídeos? E eu dei o canal pra ele, eu dei a senha pra ele, né? Porque eu sou esse cara, pô. Ajuda aí meus companheiros de trabalho. Pro vídeo, deixa o like, já se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá me Lógico, vendo. Vitorano. E vamos ver a história do Rafinha. Bora. Rafinha nasceu em 14 de dezembro de 1996 em Porto Alegre, Brasil, e cresceu em Restinga. Caralho, o Rafinha é do meu ano, viado. Só que ele joga no Barcelona e eu sou um youtuber nível pequeno. A vida é dura, né, velho? A vida é dura. Favela pobre e bastante perigosa, longe das luzes brilhantes do futebol brasileiro. É meio bizarro, né, rapaziada? Pra gente, assim, eu moro bem longe do sul, tá? E pra mim, a impressão é de que todo mundo no sul é rico, né? Tipo, parece que lá não tem favela, parece que lá não tem quebrada. Cara, eu também penso isso aí, velho. Pra mim, o sul é tipo assim... Sabe aqueles condomínios dos Estados Unidos que é um tanto de casa, velho? Igual. Pra mim, o sul é aquilo ali. Tá ligado? E Balneário Camboriú é tipo como se fosse... Como se fosse aquela cidade árabe lá, eu esqueci o nome, do Brasil. Eu vi um relato de um cara, acho que foi o Menoká, né? Ele falando que tomou não sei quantos rajadas. O pessoal falando, pô, o cara tomou rajada em Porto Alegre. Tipo assim, nada a ver. Eu falei, mano, lá também tem, né? Todo lugar do Brasil tem, né? Se você é do sul aí, comenta a sua realidade, que todo mundo acha que você é boy. A vida de Rafinha não era fácil. Tá? Ele Se você me assiste é do sul, tem certeza que você é uma playboy, velho. Tinha um pequeno quarto com os pais, o irmão mais novo e até os animais de estimação
situação da família. Em alguns momentos, sua família não tinha dinheiro suficiente nem pra comida, e Rafinha chegava a pedir ajuda a estranhos depois dos treinos. As informações e as matérias que a gente vai colocar aqui, tá, rapaziada, baseado na vida do Rafinha, por exemplo, dele falando do crime, tal, dos líderes de facções, tudo foi de uma entrevista do Rafinha pro The Players Tribune, tá? Quando ele ainda tava lá no Leeds, então a gente não pegou nada, eu não tirei nada da mente, tá? Inclusive eu vou deixar o link da matéria original em inglês aí na descrição pra vocês lerem, beleza? Vitorando sempre prezando por transparência e trazer conteúdos verídicos. Valeu, Vitorano. Parabéns, cara. Conforme Rafinha foi crescendo, ele começou a jogar na várzea, que segundo ele mesmo é o lugar dos rejeitados. Lá a grande maioria não foi aprovado nos clubes que tentaram, e todos jogam com raiva, ganham um trocado pra jogar as partidas e precisam vencer. Então eles jogam como se a sua sobrevivência dependesse disso. Abre aspas. Às vezes dava pra ver os donos da comunidade ao redor do campo com as armas na mão quando o nosso time atacava. Dava pra ouvir o disparo dos tiros. Como marcar um gol desse jeito? E também tinha fogos a todo momento, cara. Por isso que eu digo que se você consegue jogar na várzea, você joga em qualquer lugar. Uma grande final europeia? Tô nem aí. O estádio com 90 mil pessoas? É disso que eu gosto. Tenho muito orgulho de ter disputado o campeonato na várzea e aproveitei cada segundo desses jogos. Mano, esses jogos... mas na moral, isso aí, para pra pensar. Porque, tipo assim, o cara que não viveu isso, ele fica nervoso com o estádio de 90 mil, tá ligado? Fica nervoso, pô. O cara tem 90 mil negros me assistindo. O Rafinha, ele jogou bola com o nego querendo, tá ligado? Passar ele, mano. Então, tipo assim, o cara que jogou pra nego que quer passar ele assistindo... Jogar pra 90 mil é de boa, pô, aqui depois do jogo ninguém vai encostar em mim. Ainda mais na Europa. Ninguém vai encostar em mim. É só jogar a bola. Tá ligado? O mental do cara é outro, pô. É outro. Me formaram pra não sentir a pressão. Quando eu estou jogando, eu quero ser vaiado. Eu preciso da pressão e daquela intimidação. Esse é o meu combustível. É, rapaziada, aí o pessoal chega assim e fala, jogador brasileiro, o cara tá sentindo a final. Pô, no caso aqui do Rafinha, você vê por que jogadores como Rafinha não pipocam. Porque a formação deles foram formações extremamente sobreviventes. Mas aí já é uma linha tênue, né? Tem que analisar as coisas como elas são mesmo. O Rafinha, ele teve momentos de, tipo assim, dele não ser tão decisivo, velho. Tá ligado? Quando ele começou no Barcelona e em alguns jogos da seleção também. Alguns jogos o Rafinha foi bem mal, mano. A Copa do Mundo de 22 do Rafinha não é uma boa Copa, tá ligado? Não é uma boa Copa. Hoje, eu como torcedor, cara que acompanha futebol pra caramba, hoje eu confio muito mais no Rafinha do que eu confiava em 22. O cara em 4 anos, mano, virou bicho doido, velho. Tá jogando bola pra caramba, tipo assim, não pipoca na frente do gol, chuta de qualquer lugar e a bola entra, direita, esquerda, dribla, vai pra cima. Hoje eu boto fé pra caramba no Rafinha. Em 22 eu não botava, não. Na moral. Pensa, né, mano? Então, jogador assim, que já cresceu em berço de ouro e vai, desde 12 anos já é uma joia. Nunca passou por isso aí que o Rafinha passou. Você vai ver a história desse cara. Esses caras têm mais tendência de pipocar. Rafinha já passou pelo inferno, entre aspas, né? Vai pipocar nunca. Mesmo sendo claramente talentoso, grandes clubes como o Grêmio e o Internacional o rejeitaram. Alguns achavam que ele era pequeno demais. Ele via outras crianças ao seu redor, algumas até melhores que ele, desistirem completamente do futebol e caírem no crime ou nas drogas, e isso só motivou o Rafinha ainda mais. Depois de passar por clubes menores, ele finalmente teve sua chance no Avaí. O Avaí deu a Rafinha a sua última grande esperança no futebol. Ele que estava na várzea. Ele tinha 18 anos, mais velho do que a maioria dos jogadores que entram nas categorias de base, mas estava determinado a conseguir. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, né, rapaziada, com 12 anos, 13 anos, você já tem que estar encaminhado para um grande clube, cara. Eu sou amigo de algumas pessoas que fazem trabalho de base em futsal, sabe, com criança de 5, 6 anos, e eles me falaram, Vitor, com 8, 9 anos, os moleques já tá vendido pro Atlético Mineiro, já tá vendido pro Flamengo. É agora as vendas de jogadores, rapaziada, de promissores, é assim, 7, 8 anos de idade, 9 anos, 10 anos. O Estevão, que tá no Chelsea agora, do Palmeiras, ele foi o jogador mais jovem da história a ter um contrato com a Nike. Se eu não me engano, ele tinha 10 anos de idade. Acho que foi 8 anos esse pá, viado. Vai colocar aqui, ou é 10 ou 10 anos, ó. é 11. O editor vai colocar aqui a idade, mas é simplesmente bizarro. Contrato com a Nike. Então, o Rafinha estava muito atrasado. 18 anos, só Deus poderia dar a ele uma carreira de futebol profissional. Normalmente, com 18 anos, os maiores talentos brasileiros já estariam hypados, sendo vendido por milhares de euros pro Real Madrid ou para clubes da Europa, ou pelo menos perto de uma transferência. Mas Rafinha só estava tentando manter vivo o sonho de ser jogador. Sua passagem pelo Avaí estava longe de ser fácil. Lesões o afastaram do campo
mais do que ele gostaria e ele não teve tanto tempo de jogo. Mas em vez de desistir, continuou treinando. Como é que o Rafinha chegou no Leeds então, hein, viado? Duro e focado em evoluir. Tudo mudou pra Rafinha durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Ele não decepcionou, ele se destacou pela velocidade, criatividade e coragem. E aí foi que o destino entrou em cena. Havia um homem que estava assistindo ali um dos jogos do Rafinha e viu nele um potencial absurdo. E esse cara era simplesmente o Deco. Deco, ex-jogador do Barcelona, viu algo especial em Rafinha e decidiu contratar ele pra sua agência. Então, Deco fez algumas ligações, falou com os contatos que ele tinha de agentes e pessoas aí do mundo da bola e rapidamente conseguiu um contrato pro Rafinha para o Vitória de Guimarães em Portugal. Ah, é verdade, ele jogou em Portugal antes, eu não lembrava disso. Era a chance que o Rafinha tanto esperava. O seu sonho simplesmente... Mano, você, tipo assim, pra você chegar numa Premier League, num clube pica na Europa, mano, jogar em Portugal é muito bom, velho. Porque, tipo assim, eu acho, tipo, igual o Victor tava falando, o talento brasileiro com 18 anos, ele já vai pra Europa, tá ligado? Se você não conseguiu fazer isso, você ir pra Portugal é bom, mano, porque você tá perto da Europa, assim, você tá na Europa, né? Mas você tá perto das grandes ligas, tá ligado? Então, tipo assim, qualquer cara que se... Qualquer é foda. Mas se você consegue se destacar em Portugal, seu caminho também fica bem legal pra você ir pra um clube da Premier League, tá ligado? Um clube da Bundesliga, algo do tipo, velho. Portugal é tipo um celeirinho de talento lá na Europa, velho. Na moral. Agora poderia se tornar realidade, se tornar um grande jogador profissional. Falando em Rafinha, né, rapaziada? Pelo Barcelona, ele vem fazendo história e vai rolar. Gênio, velho. Gênio demais. Simplesmente o Barcelona e Real Oviedo, né? Aí Rafinha fez gol. Fez? Acho que fez. Pela La Liga e simplesmente tá com uma ODD aí 1.09 pro Barcelona ganhar e 23 pro Oviedo ganhar, cara. Realmente é bem difícil dar Oviedo aqui, né? Mas, sei lá, será que vale a pena um cincão aqui no empate, mano? Porque é bem improvável o Barcelona perder. Mas o empate, quem sabe, né? Existe uma grande chance. Obviamente, aqui na KTO sempre tem as Foi 3-0, tá pro Barça. odds. Eu falo pra vocês, sempre jogando com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Mas eu acho que eu vou vir nessa aqui, viu, rapaziada? Eu acho que eu vou vir nessa aqui, de um empatezinho, hein? Portugal foi o primeiro passo de Rafinha no futebol. No Vitória de Guimarães ele começou no time B, mas rapidamente se destacou. Em 2017-18 marcou 18 gols em 43 partidas e ganhou o prêmio de jogador revelação do clube. Com isso, um dos maiores clubes de Portugal, o Sporting, notou seu talento absurdo e decidiu contratar o brasileiro com um contrato de simplesmente 5 anos de duração. Rafinha ajudou o Sporting a conquistar uma dobrada nacional, a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Rafinha disputou 36 partidas e marcou 7 gols naquela temporada. Foi tão bem. Suas boas em atuações números não, né? Em números não. Chamaram a atenção do mundo da bola, né? E em 2019 ele se tornou a maior contratação da história do Rennes na França. 21 milhões de euros. Rafinha rapidamente se destacou jogando no Rennes, fez valer cada centavo e chamou a atenção da Premier League. Simplesmente o Leeds queria pagar 17 milhões por ele. E logo na temporada de estreia do Rafinha na Premier League, ele fez valer cada centavo. Ele passava pelos defensores com extrema facilidade, marcava de qualquer distância, fazia parecer que estava muito acima. Logo marcou seu primeiro gol contra o Everton, trazendo a primeira vitória do Leeds naquele estádio desde 1990. Bravo. Jogo após jogo no Leeds, Rafinha mostrava estar em um nível muito acima. Ele simplesmente passava por cima de todos os adversários. Logo ele se tornou a grande estrela do time, a referência técnica. Na temporada de 2022 foi o artilheiro do Leeds United, mas a temporada não foi fácil pro Leeds, que brigava contra o rebaixamento. Contra o Brentford fora de casa na última rodada, o Leeds precisava vencer. O que o goleiro tá fazendo ali, mano? Tá parecendo que o goleiro tá jogando meio campo, pô. E aos 56 minutos, pênalti. Rafinha sofre o pênalti, sendo muito mais rápido. Tensão no estádio. Rafinha precisava marcar para que o Leeds permanecesse na Premier League. Tensão. Aqui, Rafinha poderia provar se era um grande jogador ou apenas um jogador de momento. Rafinha bate e faz o último gol dele pelo Leeds, garantindo a permanência do Leeds na Premier League. Rafinha ficou pouco tempo no Leeds United, mas foi tempo suficiente pra torcida amar ele de paixão, né, rapaziada? A torcida do Leeds simplesmente tem saudades enormes do Rafinha, mas como não ter, né? O cara já conseguiu se provar 1 milhão de vezes. A gente vai chegar da fase dele no Barcelona, mas é simplesmente um jogador, mano, que não cabe mais a gente falar que é um jogador de uma boa fase, né? Ele é um grande craque mundial. Hoje não é. Tipo assim, no Leeds, mano, eu não botava fé no Rafinha, não. Hoje eu boto muita fé no Rafinha. Eu confio nele na Copa do Mundo, tá ligado? Ponto.
É esse Com as papo. ótimas atuações no Leeds, grandes clubes do mundo começaram a desejá-lo. Chelsea, Arsenal, Tottenham, mas Rafinha já tinha o seu clube escolhido no coração, o Barcelona. Nesse período, Rafinha foi convocado também para a seleção brasileira pela primeira vez, né, rapaziada? E eu lembro que logo nas primeiras partidas do Rafinha, até o Galvão falava, meu Deus, quem é esse? Tá ligado? Tipo assim, o pessoal falava, cara, quem é esse que tá aí na seleção? Rafinha e tal. Só que a Rafinha já chegou marcando, ganhando seu espaço. Logo nas 4 primeiras partidas, marcou gols e provou que ele era um jogador, sim, merecedor de seleção e merecedor de Copa do Mundo. Rafinha jogou pela seleção na Copa do Mundo. Na Copa de 2022, vamos ser bem sinceros, né, rapaziada? Ele não conseguiu se destacar tanto, não conseguiu fazer muitas jogadas pela ponta. Tanto ele quanto o Antony foram bastante criticados, mas o Rafinha ainda tava em um período de amadurecimento como atleta, né, rapaziada? Tipo assim, a curva de aprendizado do Rafinha foi absurda, cara, porque ele foi considerado um jogador comum com 18 anos, mas o cara foi evoluindo, aprendendo tática, aprendendo a se posicionar dentro de campo, usando inteligência, melhorando sua finalização. Tanto é que lá no Vitória de Guimarães, ele pecava muito na finalização. Hoje em dia, no Barcelona, o cara é extremamente letal. Hoje o Rafinha é um dos pontos que mais finaliza bem no mundo, talvez? É loucura falar isso? Acho que não, pô. Ele, acima de tudo, é um cara muito esforçado, né, rapaziada? Um cara que sempre se empenha em jogar o melhor possível e sempre tá evoluindo. Quando o Rafinha chegou no Barcelona em 2022, foi um sonho de início. Tudo que o Rafinha fazia era motivo de críticas. Muitos diziam que ele era a pior contratação da história do Barcelona. E ainda tinha que disputar pior contratação com o Dembélé. É foda, pô. O Douglas já jogou lá, caralho. Dembélé também era muito o Dembélé na época também, que, pô, caralho. No Barcelona, mas ainda não sofria a mesma pressão que Rafinha sofria. Não, Mesmo assim, o Dembélé tinha cadeira cativa no Barça, é bizarro, velho. Tipo assim, um tanto de gente foi embora e o Dembélé continuou lá, tipo assim, sem fazer nada, tá ligado? Foi muito bem na sua primeira temporada e ajudou o Barcelona a conquistar a La Liga e a Supercopa da Espanha. Mesmo assim, parecia que Xavi não gostava muito dele, assim como não gostava dos outros brasileiros. E não dava sequência merecida pro Rafinha e muitas vezes tratava ele como apenas um jogador qualquer ou um jogador descartável no clube. Mesmo quando o Rafinha fazia partidas absurdas, era substituído aos 60 minutos, repetidamente. Até um dia em que Xavi achou a posição ideal para o Rafinha naquele time do Barcelona. Ao invés de jogar pela ponta direita para cortar para dentro e bater, testou ele pela ponta esquerda. Naquele momento, o Rafinha conseguiu começar a extrair o melhor do seu futebol. Mas mesmo assim, havia muitas polêmicas na internet. Tinha muita gente pedindo pro Barcelona se desfazer do Rafinha. E trazer o Nico Williams, pô. Eu lembro disso aí, velho. E trazer o Nico Williams. Foda, isso é foda. Em 2024, Rafinha estava pronto pra sair. Triste, desanimado no Barcelona, com as malas prontas. Tem até uma entrevista do Rafinha, rapaziada, a gente vai colocar aqui na edição, que pergunta pra ele, Rafinha, você pensou alguma vez em sair do Barcelona? Ele, sem pensar 2 vezes, falou, sim, com certeza. Rafinha já procurava novos ares e recebia propostas de novos clubes e muito provavelmente iria sair do Barcelona. Até que seu telefone tocou. Era Hans Flick. Ele falou, Rafinha, você vai sair? Só te peço uma coisa. Treina comigo antes de você ir embora. Eu só quero ver você treinar. Só isso. Hans Flick tinha um plano e contava com de perigo. O resultado foi um caos para os sistemas defensores dos adversários. Rafinha se tornou uma peça letal na mão de Hans. Gols, assistências, atuações impecáveis. Hat-tricks na Champions League, até mesmo contra o Bayern de Munique. Impecáveis. Liderança dentro do time. Aí pegou os copyright tudo. Raça, entrega dentro de campo, ofensivamente e defensivamente. E Rafinha, aos poucos, foi se tornando... Mas é o que ele falou provavelmente cortou, rapaziada. Quando o Hans Flick chega, velho, ele aposta no Rafinha. Eu já vi essa resenha já. O Rafinha vai fazer a pré-temporada. E já na pré-temporada, o Rafinha, pô, já joga um futebol que você fica assim, peraí. Não é o mesmo Rafinha que a gente tava vendo antes. O cara tá jogando mais. E aí vai passando a temporada, mano, ele vai aparecendo em jogo grande, vai brilhando. Aquele jogo contra o Benfica, que o Rafinha faz um golaço arrancando, mano. Tipo assim, eu acho que é um jogo marcante também pra ele no Barcelona, tá ligado? Então, assim, eu acho que ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas com a chegada do Hans Flick, mano, foi, tipo assim, o boom dele, velho. E hoje o Rafinha é o que ele é, mano. Hoje o Rafinha, mano, porra, a galera coloca muito o Yamal como principal jogador do Barcelona por conta do hype que o Yamal tem. É muito jovem, é mais legal ver o Yamal jogar do que ver o Rafinha jogar. Mas eu acho que em peso pro time, tipo assim, desempenho, eu acho que o Rafinha hoje é mais importante que o Yamal, velho, de verdade. O Yamal tem ali a inventividade dele, é muito liso e importante pra caramba. Mas em fazer o Barcelona jogar, ser importante pra gol, assistência,
Hoje eu vejo o Rafinha mais importante que o Yamal. O grande líder do Barcelona, o jogador que os jogadores se inspiravam, a referência de atleta. No início da temporada, ele já tinha feito mais corridas em profundidade do que Mbappé e o dobro do que qualquer outro jogador da La Liga. Sua resistência física é algo E os caras do Barcelona têm dificuldade de achar ele correndo, invejável e absurdo. Rafinha foi cogitado na temporada passada como o melhor jogador do mundo e pra muitos ele foi o melhor jogador do mundo, Pra mim né, foi. rapaziada? Pra mim Simplesmente artilheiro. Tipo assim, eu entendo o Dembélé ganhar, mas do Barcelona ele foi melhor. Foi melhor que o Yamal, pô. Foi melhor, não tem como. Na Champions League, a melhor temporada da sua vida. Mas não é só da temporada passada que o Rafinha vem sendo o grande destaque. 2023, 2024, 2025 e 2026 agora no começo do ano já chegou destruindo o Real Madrid, mostrando que não é uma boa fase do Rafinha. Ele é sim um grande craque. Flick começou a chamar Rafinha de coração do vestiário. Simplesmente um menino que jogava na periferia com um tiro pro alto ao seu redor, calou muita gente, calou a imprensa e se tornou um dos melhores 10 da seleção brasileira. Rafinha é um exemplo de superação e uma carreira muito longe de ser padrão do futebol. Aos 18 anos ainda estava sem saber se iria se tornar um jogador. E agora, alguns anos depois, é o melhor jogador do planeta em atividade? Para muitos sim, na temporada passada. Em atividade... É que, tipo assim, eu acho que merecer ganhar a bola de ouro é diferente de você ser o melhor jogador do planeta, tá ligado? O melhor do jogador... Porque, pô, mano, pra mim, em todas as vezes que o Cristiano Ronaldo ganhou a bola de ouro, o Messi era melhor que ele, mas ele fez uma temporada melhor, tá ligado? Então, tipo assim, ele ser o melhor jogador do planeta, aí eu já acho forçar a barra. Mas ele ter tido uma das melhores temporadas, talvez a melhor temporada, eu acho que é justo falar, tá ligado? Pra mim, ele era pra estar pelo menos no top 2 ali. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado Valeu, por assistir Victor. até aqui. Se é a primeira vez que você tá me vendo. Valeu. Não é a primeira vez não, cara. A gente conversa no WhatsApp, esqueceu? Esqueceu? E aí a gente não gravou ainda junto, hein, cara? Não gravamos junto ainda. Complicado isso aí, complicado. Complexo.